vários caras, outros grandes nomes internacionais, né? O Pat Metheny, George Benson, tipo Jeff Beck, mencionaram, né? Eu tenho você como uma referência, né? E você chegou a conhecer, como é que você tem uma amizade com o Pat? O Pat eu conheci em 1980, quando ele veio tocar com um grupo, naquela época um quarteto, no mesmo ano que o Weather Report veio com Jaco Pastorius, era, né, com aquela banda incrível do Heavy Weather. Eles tocaram no Monterey Rio Jazz Festival no Maracanãzinho. Olha só. E eu tava começando a gravar o meu segundo disco, meu primeiro para EMI, porque o meu primeiro foi o Teto Espaço, foi independente. E aí eu tava fazendo um show no Circo Voador na época também, antes de eu entrar pro estúdio. E o Ricardo Silveira também, guitarrista nosso. Sim. Né, a gente gravou junto pelo selo Poligrama Americana, né? Nos anos 80 para 90, e acabou que num show que eu fiz no Circo Voador com a minha banda Orquestra Fantasma, ele levou o Pat Metheny para me conhecer, para ver o show. Foi a primeira vez que eu vi o Pat, assim. E aí, 1 ou 2 dias depois, a Célia Vaz liga pra gente também, que era companheira, amiga da gente de festivais, compositora, arranjadora. Toninho, vou fazer um jantar lá em casa, eu quero que você vá, porque eu sou muito amigo do Pat, né? Ele pedia para tocar comigo nos bares, tocar música brasileira, desde aquela época, olha só. Ele era professor dela na escola, na Berkeley, mas ele adorava ver a Célia tocar, aquelas coisas de bossa nova. Ela ajudava ele a fazer os baixos. Não é assim não, tem que... Que legal. Né? E aí eu toquei com o Pat primeira vez informalmente na casa dela também, em 1980, no Rio de Janeiro. Aí depois eu inclusive ia entrar em estúdio, eu falei, Ricardo, tô a fim de chamar o Pat para gravar 2 músicas comigo aqui. Falou assim, convida assim que ele vai topar. Aí não deu outra, ele topou, fez aquele solo do Manuel Aldaz, que é histórico, né? E o solo do Prato Feito. A gente passou um final de semana numa casa do Márcio Montarroios, em Búzios, com o Ricardo Silveira. E já o Pat já tocando minha música, Lena Cifre, tocando tudo à primeira vista, assim e tal. Foi um absurdo. E aí, depois disso, a gente criou uma amizade muito grande. A gente não se via muito, porque ele viaja demais, e eu comecei a morar muito para os Estados Unidos também, mas sempre tivemos uma afinidade grande. Em 83, quando eu fui morar lá 1 ano e meio, ele me chamou para tocar naquele casamento do Robert Duvall, aquele cantor, aquele ator, Robert Duvall. E o Robert Duvall estava casando com a cunhada dele. Ele era casado com uma menina, acho que não sei qual das duas, que era gay e o Savage, daquela família. Tinha o John Savage, eles são bem famosos, assim. E o Robert Duvall estava casando. Aí foi tocar na Ilha do Esquilo, pagou passagem para mim. Olha só. Eu saí de Nova York, desceu em Boston, ele entrou. Que delícia, aí fomos hein? até Maine, eu de violão e ele de guitarra, e a gente tocou assim numa sala, assim, teve a recepção. Depois da recepção, o casal ficou assim na nossa frente, nós tocamos, né? Sem ensaio. Sem ensaio e tudo e tal. E logo depois, acho que alguns anos depois, eu chamei o Pat para gravar. Aí passaram-se mais 5 anos quando eu gravei o Diamond Land. Ele fez um line notes muito bonito, falando que eu era o Herbie Hancock da guitarra, por causa das inversões dos acordes. Que legal. E o de 89, que foi produção inclusive do Ricardo Silveira, um álbum chamado Moonstone. A gente chamou o Pat para tocar, fizemos uma música chamada Pedra da Lua, fizemos em duo, violão e guitarra também. Então, assim, depois a gente encontrava em backstage, festivais e tudo, né? E recentemente, a última vez foi agora, mês passado, lá no Rio de Janeiro, quando ele veio. Eu fiz questão de ir lá dar um abraço nele, encontramos com a Célia Vaz, foi comigo, a gente matou saudade de muito tempo, né? Ele adorou, né? Deixou de falar com todo mundo para ficar assim 40 minutos conversando com a gente, todo mundo querendo legal. Falar, ele falava, oi, assim, ficava só de papo, assim, lembrando aquelas histórias da Beck. Eu falei, pô, que legal. Muito legal. Então, assim, E o George Benson, uma vez, veio no Brasil, há um pouco mais de 10 anos atrás, queria tocar com os músicos, né, de primeira linha aqui, e acabou que me chamaram para organizar uma gig para ele,
uma gravação. Aí liguei para muita gente, Carlos Bala na época, Robertinho Silva, liguei para o Alismar do Espírito Santo. Aí todo mundo falou assim: olha, é muito bom tocar com o Jorge Benção, mas todo mundo aqui trabalha, precisa de grana. Aí liguei para o produtor e falei assim: ó, se não tiver grana, não vai ter Jam Session com Jorge Benção, não. Todo mundo adora o Jorge Benção, mas infelizmente não vai poder, não. Aí falei com o pessoal: olha, vamos pro estúdio, vamos gravar uns 3 dias. Aí fiz um budget pra eles lá e tal, um orçamento. Aí os caras toparam. Aí falei assim: e cadê a grana? Eu falei assim: peraí, a grana tá. Aí, como é que é a grana aí do Jorge Benção? Quando a gente voltar lá pra América, a gente manda. Eu falei: é mesmo? Pô, eu esperava vocês voltarem pra América, mas depois mandar o dinheiro. Pô, aquela galera. Aí falei: pô, e agora, cara? Como é que a gente vai fazer? Eu falei assim: olha, não, eu garanto isso, eu tenho certeza. Você não tá ganhando nada? Eu falei: não, vou ganhar depois também, mas tem que acreditar. Aí todo mundo, os caras pagaram a passagem do próprio bolso, como se diz, cartão de crédito, né? Só um hotel que eles bancaram lá em São Paulo. A diária era R$1.000 naquela época, pô, 12 anos atrás, né? Que era Unique Hotel, uma cacetada de grana. Aí eu fiz arranjo tudo de um dia pro outro também, com o Jabim. Ele falou assim: quero gravar essa. Aí o pessoal cantava, tocava a música do Djavan e tal. Aí eu virei aquela noite fazendo, já pegando o repertório que ele queria gravar, e gravamos durante 2 dias, 2 dias e uma manhã. Gravei 11 músicas com ele. Eu também acabei pirando, né? Aí virei o produtor, o main producer do disco, ele queria que eu tocasse todas as músicas de violão e ele de guitarra. Aí acabei, fui pra Áustria, fiquei doente, dor de garganta e tal, e ele foi embora para os Estados Unidos. Aí passou 15 dias, ninguém via a cor do dinheiro. Cadê a grana do Jorge Benção, cara? Aí... Cadê o meu dinheiro, Mr. Benção? Os caras acabaram pagando. Fiz um descontinho pra eles, sabe? Sabe o que aconteceu, cara? Os caras mandaram o dinheiro. Aí eu falei com os caras, tava lá na Áustria, né? Falei assim, ó, falei com minha irmã, deu uma conta de banco lá. Aí o gerente do banco ligou lá pra minha casa e falou assim: quem é Berenice? Quer falar com a Berenice, sócia do Toninho Horta na empresa Terra do Espaço? Porque havia uma ordem de pagamento lá de fora. Chegou finalmente. Chegou uma ordem de pagamento aqui. Era o dinheiro, né? Aí a Berenice foi lá, assim, a gerente falou assim: poxa, Berenice, olha que coisa mais interessante. Veio uma ordem de pagamento pra você, mas o nome do cara é igualzinho o nome do artista famoso lá, o cantor Jorge Benção. E era ele mesmo. O cara foi lá no banco, passou a ordem lá no 35 mil doleta na época e aí pagou todo mundo ficou feliz demais. Então, assim, o Benção, como foi uma produção dele e tinha compromisso para gravar com o Stevie Wonder, com o Al Jarreau, que morreu e tal. E eu estou esperando eu ganhar uma grana aí. Se o pessoal da sua banda me ajuda, o marketing lá da minha academia, da harmonia, para poder. Porque aí eu posso chegar pro Benção e falar: ó, Benção, eu tenho aqui, ó, $30 mil. Agora eu posso ter os direitos do seu álbum pra mim, aí vai ser Toninho Horta convida Jorge Benção. Eu vou comprar o seu disco e você toca comigo como meu convidado no disco, já que ele não quis lançar o disco, né? Ele não lançou o disco. Até o Marcus Miller, aquele grande baixista, né, produtor do Miles Davis, pegou 2 faixas também da gente. Nossa, e coproduziu. Entrou para um outro disco, mudou algumas coisas, baixou minha guitarra, trocou o baixista. Eita, mas e onde tá essa master aí, se for lançar? Tem gente que tá com a master, assim. Produtores, amigos estão com a master e ele também tem, mas vamos ver, né? Então, quem sabe um dia aparece.